Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 414 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos fechar aqui o capítulo 3 de Gálatas. Bom, ontem nós falamos sobre a lei e a fé. Hoje vamos trazer uma comparação entre a lei e a promessa, tá certo? Paulo traz essa bela comparação aqui para que nós possamos entender a função de uma coisa e a função de outra, né? Da lei e da promessa. Bom, então vamos lá, versículo 15 diz o seguinte, Paulo fala assim: irmãos, vou usar um exemplo da vida diária, tá? Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar alguma coisa a esse contrato. Versículo 16. Pois Deus fez as suas promessas, olha quantas vezes vai aparecer essa palavra promessa aqui, nesse trecho. Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Lembra que, já falei ontem, quando Abraão recebeu a promessa, ele recebeu a promessa pela fé que ele teve em Deus, e Deus fez a promessa a Abraão, não havendo ainda lei. Continuando aqui. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Então, quando fala a descendência, ele está se referindo a Cristo. A promessa se cumpre em Cristo. Versículo 17. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. Ok? Fez uma aliança, uma promessa, prometeu cumprir. Agora ele vai trazer a lei. A lei que foi dada 430 anos depois, na verdade mais do que isso, 430 anos, foi só o tempo que os israelitas ficaram como escravos no Egito. Então, depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio José, depois que veio esse tempo de 430 anos, mas ele quis falar esses 430 anos aqui se referindo ao tempo que os israelitas ficaram como escravos no Egito. Então, refazendo aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, aquela promessa, nem anular a promessa de Deus. Não existe, a lei ela não pode revogar a palavra de Deus, a promessa de Deus. Ok? Isso é que ele está querendo dizer que a lei ela teve a sua função, mas a promessa é mais poderosa. A promessa ela vem direto de Deus. A lei ela veio através de Moisés por meio de anjo. A promessa ela veio direto de Deus. Versículo 18. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa, mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Ou seja, a promessa dele não depende de lei. Versículo 19. Então, por que é que foi dada a lei? Agora ele vem com a explicação. Por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus, para um povo que estava vivendo de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus. Então ele trouxe a lei porque era necessário. Continuando aqui, a lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem,
Moisés, que serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver um intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Então, quando se fala da promessa, não tem um intermediário, é direto de Deus. E agora ele vem fechando com um exemplo bem interessante para a gente entender qual foi o objetivo da lei. Tá? Versículo 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Mas não. Não existe essa lei que dê vida. A lei, ela é uma forma apenas de orientar, de disciplinar, de ensinar. Versículo 22. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Versículo 23. Mas antes que chegasse o tempo da fé, antes que chegasse Jesus, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Versículo 24. Assim, a lei ficou tomando conta de nós. Numa outra versão diz assim, a lei nos serviu de aio. Aio, deixa eu explicar aqui o que é aio. Aio é um servo, né, que na época da Grécia e da Roma antigas, quando a criança, ela por volta de 6 anos de idade, elas eram colocadas aos cuidados desse aio, de um empregado doméstico que ele era encarregado de criar essa criança para o seu patrão até o fim da adolescência, até que tivesse a maturidade suficiente para, né, tocar a vida por ele mesmo. Então, incluía ali educação, disciplina, tá? Então, embora muitos aios fossem bondosos e amorosos, a maioria eram mais severos, né? Eles traziam aquela questão da disciplina. E é isso que Paulo está trazendo aqui, essa comparação. A lei serviu de aio para nos conduzir até Cristo, até a maturidade, até esse tempo da promessa, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ok? Versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Passou o tempo, não precisamos mais do aio. Não estamos mais subordinados ao aio. Nós já passamos dessa fase. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Versículo 28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Não há diferença nesse tempo aí de manifestações contra racismo. Temos de nos apegar a esse versículo. Não há diferença. Em Cristo Jesus não há diferença entre nós. Somos todos iguais, todos de Cristo. E para fechar, capítulo 3 aqui, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele está aqui fechando com a questão da promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu a Abraão, ao descendente de Abraão, e isso se cumpre em Jesus. Que essa promessa, que você se aproprie da promessa de Deus através da fé em Jesus Cristo. Amém? Recebe aí, se apropria e vai viver
a vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.